O Iago Quinones Triana, escritor do livro A Sociedade Exponencial, já está aqui com a gente. É isso mesmo, Quinones? Bom dia, Iago. É isso mesmo, sim, é isso mesmo. Tudo bem? Tudo. Obrigada por aceitar o nosso convite. E a Zezé fala do livro. Fala o nome do livro, Zezé, porque eu achei assim o título maravilhoso. A Sociedade Exponencial. Bom, primeiro, conta pra gente o que é o seu livro, que depois a gente começa uma bateria de perguntas aqui que você vai ver só. Tá bom. O livro é um livro que eu escrevi durante a pandemia e eu não sou muito bom de botar títulos nas coisas que eu escrevo. Demoro muito e não fico confiante e tal. Mas esse aqui realmente foi bem fácil, porque é um título que é muito gráfico, não? Qualquer coisa, qualquer fenômeno, qualquer situação exponencial é aquela que cresce de uma forma incontrolável, cresce demais. É qualquer coisa que de um determinado período para o outro vai crescer multiplicando por um fator. Então é uma coisa que se expande, que cresce demais. E a nossa sociedade, há um tempo, já é uma sociedade que funciona, que está pensada de propósito para crescer de forma exponencial. Então cresce o consumo, cresce a população, cresce também a poluição, cresce também as doenças, tudo vai crescendo, tudo é pensado para crescer demais, só que tem limites, né? Tem limites. A gente tem um limite básico do planeta, que é evidente para alguns, e tem um limite dos recursos. Então, basicamente, é um paradoxo e uma contradição de fundo. É a vontade de crescer de forma exponencial, então, sem limites, e do outro lado, tem os limites do planeta e tem os limites dos recursos. Então, essa ideia, assim, durante a pandemia, e comecei a escrever sem muitas pretensões, e realmente saiu muito facilmente, porque estávamos no primeiro momento do confinamento, né? Então, basicamente é isso. Assim, você falou das doenças, né? Eu acho legal a gente começar por essa questão, já que a gente vive nesse momento ainda uma pandemia e que surpreendeu, assim, pelo menos a população normal aqui, todo mundo, nossa, né? No entanto, aparentemente a classe médica esperava isso para algum momento, né? Os cientistas, e esperam outras, inclusive, dizendo que isso aqui foi só o começo. Passa para o nosso ouvinte uma ideia do porquê que já se esperava isso e do porquê que outras situações como essa que vivemos, elas podem se repetir num futuro próximo. Sim. O livro, inclusive, tem um apêndice que é sobre o novo coronavírus, que eu não fiz de propósito, mas fazendo as pesquisas para escrever o livro, encontrei várias informações. Aliás, o eventual ou potencial leitor vai ver que as referências do livro, embora tratando uns temas de economia, de antropologia, relativamente complexos, são referências muito simples. Então, eu achei um artigo, não lembro se era na revista Piauí, onde um cientista já explicava que possivelmente o coronavírus e outras doenças vão surgir precisamente quando a ação humana, a gente tem a Amazônia aqui do lado, quebra alguns ciclos que eram, não vamos dizer naturais, mas que eram habituais há muito tempo. Então, tem alguns tipos de micro-organismos que dentro do seu ciclo, não vamos falar natural, mas habitual até agora, não entravam em contato com os seres humanos. Né? E agora vão começar a entrar em contato com os seres humanos, que até agora, o que parece, foi o que aconteceu pode ser o que aconteceu com o coronavírus. Isso não importa se aconteceu ou não aconteceu. O que é praticamente certo é que a potencialidade de o ser humano entrar em contato com micro-organismos que vai entrar
dentro do hóspede ideal dos micro-organismos, porque o ser humano ocupa o planeta todo e tem uma mobilidade enorme, como nenhum outro ser vivo. Então se transmite muito facilmente. Isso, quebrando esses ciclos, que o quê? Indo, destruindo os ecossistemas e entrando, os garimpeiros, por exemplo, entrando em contato com micro-organismos que, por exemplo, circulavam só entre chimpanzés, por fazer um exemplo, mas um exemplo muito concreto. Aí vão surgir novas doenças, isso é evidente. E o tratamento que se faz, o tratamento jornalístico que se faz, por exemplo, do coronavírus, foi usando a palavra exponencial, porque a transmissão do coronavírus foi de uma forma praticamente exponencial, e das mortes e dos contágios, porque cresceu assim uma curva que só mais para frente chegou num platô e agora está começando a descer. Então isso me inspirou também para fazer um apêndice trazendo essas informações, porque a pandemia do coronavírus e as novas epidemias que talvez vão vir, entram dentro da lógica da sociedade exponencial. Iago, quando você estava falando, eu fiquei pensando no seguinte: quando nós tivemos lá no passado, o mundo foi conquistado, então nós tivemos as grandes cruzadas, nós tivemos o povo saindo de um país para outro para poder desvendar, e eles também estavam sendo colocados em riscos com novas doenças, novos mundos. Isso era importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Hoje, eu queria que você fizesse um paralelo. Qual que é a diferença dessa descoberta ou dessas viagens expansionistas você usou garimpeiro, e eu fiquei imaginando, porque assim, o garimpeiro, você falou, o garimpeiro ele entra na mata, a mata está ficando por minha conta, ele tem contato com o chimpanzé, até então ele não tinha esse contato com esses micro-organismos, e ele vai ficar vulnerável, o homem fica vulnerável. E levar, qual a diferença? E levar risco para outras coisas. Qual é a diferença desse passado e desse presente? Onde que nós estamos exagerando? O que nós estamos pecando, vamos assim dizer, nos dias atuais? Sim, então vou tentar explicar a parte mais que eu espero que seja inovadora da minha obra, que é a questão da mentalidade, né? Então a gente tem um tipo de lógica que não compreende, que desentende a lógica biológica, que é a lógica, não vamos dizer natural, porque a gente também faz parte da natureza, mas a lógica do mundo, do mundo das outras espécies. E a gente vai contra essa lógica quando, por exemplo, usa, eu não sou vegano nem vegetariano, embora achando que isso vai ser talvez o que vai nos salvar, usando as outras espécies de uma forma, uma lógica industrial. Então a gente vai tirar tudo dessa espécie, só que essa espécie tem um tipo de resposta. Então, por exemplo, por que tem tantos problemas com os hormônios do frango e com aqueles que criam eventualmente aqueles super micro-organismos que aguentam qualquer antibiótico? Porque a gente está usando os antibióticos de uma forma ilógica, de uma forma totalmente industrial e sem nenhum cuidado, achando que a lógica natural não vai responder. O mundo não é como acreditam as pessoas que acreditam na Bíblia para explicar o mundo, que o mundo já está prontinho para o ser humano usar. O mundo vai evoluindo. Se tiver uma pandemia enorme, realmente terrível, que matasse toda a humanidade, às vezes as pessoas falam, o mundo está doente, né? O mundo não está doente, o ser humano que está doente. Se o ser humano acaba, rapidinho o planeta vai se recuperar. Então a gente não parece que queremos só dominar a natureza, e respondendo à pergunta, e só querendo nos vacinar e combatendo esse micro-organismo, sem pensar o que nós fizemos, qual é o desequilíbrio, que é responsabilidade também nossa, que entra dentro dessa lógica de crescer e crescer e crescer. Então, eu acho que a diferença com, por exemplo, você falou talvez da mal chamada conquista dos europeus da América, que teve realmente uma transmissão de novos micro-organismos, a capacidade dele de transformar
a biológica desses novos seres que encontrou era muito reduzida. A nossa é incrível. E não percebemos os perigos que tem atrás. Ou se percebemos, não estamos nem aí para reconhecer a nossa culpa. Eu acho que essa diferença... eu acho que você não tinha avião, você não tinha as viagens, a globalização, demorava um tempo maior, né? Uma coisa que eu penso é assim, o ser humano, à medida que a gente vai vendo esses problemas se configurando também, a gente percebe que assim, a mente humana se esforça para dar respostas e para preservar a raça, é o instinto de sobrevivência. Vimos isso agora, né, volto ao assunto do novo coronavírus, porque nós vimos uma resposta super rápida com vacinas. O que o homem tem condição de combater e o que o homem não tem condição de combater, que vai depender só mesmo de uma mudança radical de comportamento. Aí eu já estou falando e já estou pensando nas enchentes que eu estou vendo na Europa, no fogo nos Estados Unidos, queimando tudo na Califórnia, e a gente aqui faltando água e vai faltar energia. Sim. Não, no livro eu falo das vacinas, dos antibióticos, e alguém que leu assim já, e leu por cima, achou que eu era negacionista e anti-vacina. O que eu vou falar dos antibióticos e das vacinas, que eu concordo, temos que nos vacinar, é uma ferramenta incrível do ser humano, mas a gente tem que ter sempre a consciência que tanto as vacinas como os antibióticos são duas ferramentas criadas pelo ser humano que vão trazer um desequilíbrio. Vou explicar melhor. Antes, sem vacinas e antibióticos, o ser humano morria muito mais, morria mais cedo, por mais motivos e mais rápido. Então, éramos menos. Hoje em dia, eu concordo de a gente usar vacinas e antibióticos, mas temos que levar em conta que isso está criando um desequilíbrio. Ninguém quer que o seu familiar morra. Eu quero que toda a minha família tome a vacina, enfim, que ninguém morra. Porque a gente está pensando no nosso ponto de vista. Mas, para a natureza, para o mundo natural, a morte de 20% dos seres humanos é uma situação totalmente normal. A gente tem que entender, as enchentes, talvez uma resposta, digamos, natural. Só que a gente olha do nosso ponto de vista, queremos dominar a natureza, queremos viver mais, não queremos... A longevidade, né? A gente queremos a longevidade, só que não é natural. A esperança de vida atual, que eu quero também viver até os 80 anos, para deixar um termo muito simples, não é natural. A gente tinha que morrer mais e mais cedo. Eu quero viver mais e morrer por menos motivo, mas temos que lembrar que isso aí, a gente está criando um desequilíbrio e talvez vai surgir uma resposta. Tá? Então, isso é complicado de entender, porque a gente tem que sair da condição de humana e pensar do ponto de vista da natureza. Para a natureza, nós somos uma espécie a mais. Não temos nada de especial, do ponto de vista biológico. Para a natureza. Olha, é verdade. A gente trabalha essa questão da longevidade, né? E trabalhamos muito isso daí e colocamos isso como uma questão super, né? Super, assim, uma glória. Olha, agora a gente conseguiu esticar em mais 4 anos, né? E o desequilíbrio vem tanto na forma da superpopulação que a gente vê, né? Um planeta que não dá conta, hoje ainda dá, mas o que todo mundo olha e diz é que em bem pouco tempo a gente não vai dar conta de alimentar toda essa gente que vai ter nesse planeta, né? E nós temos falta de água, né, no futuro. Falta água, né? Por quê? Porque aí a questão se reduz a taxa de natalidade, mas aí a produção, quem vai produzir para esse universo de gente idosa, né? Sim. Para dar comida, para dar trabalho. Essa é a velha ameaça da mesma sociedade exponencial. Está nos falando o tempo todo que temos que crescer cada vez mais, porque vai ter cada vez mais idosos. Como é que vamos manter eles? Tem várias formas de resolver isso. E essas ideias não são novas, não é o que PT. Há muito tempo já está se falando disso. A gente teria que quebrar a ideia atual que tem do tempo em 3 fases. Durante o dia e durante a vida. A gente descansa, dorme, né? Descansa e depois tem lazer durante o dia, né?
E na vida também, tem 3 momentos. Você se educa para conseguir trabalhar, para depois descansar. A gente teria que quebrar isso aí. A gente teria que trabalhar mais anos, mas cuidado, trabalhar bem. Não quer dizer trabalhar 8 horas por dia, temos que trabalhar menos horas. Os anarquistas já falam isso, e os países avançados da Europa já falam isso. Você teria que trabalhar 6 horas por dia, assim tem mais trabalho para outras pessoas, porque você divide o trabalho, trabalha menos horas e trabalha durante mais tempo, porque a pessoa se aposentou, e então para a sociedade está na 3ª fase e só tem que descansar porque foi explorado o resto da vida, e é verdade. Então, teríamos que aproveitar essa força de trabalho das pessoas idosas, que claramente já não é força física, mas tem outros tipos de recursos, outra forma de conhecimento, outra forma de produzir. Porque se a gente pensa no trabalho que é assim hoje, só como uma punição, que a gente vai ser retribuído no final da vida, é óbvio que eu vou querer deixar de trabalhar. Se o trabalho fosse menos tempo, se o trabalho não fosse necessariamente para ganhar dinheiro para comprar produtos, se a gente desfrutasse de outro tipo de bem, talvez poderíamos trabalhar mais tempo em outro tipo de atividades, reconhecendo, por exemplo, o conhecimento das pessoas da 3ª idade, dos idosos, e não largando eles não como um peso para a sociedade que os jovens têm que produzir para que eles consigam não fazer mais nada. Isso é absurdo. Eu teria que quebrar isso aí. Então, trabalhar de outras formas. Agora, só que é complicado. Então, você acha que nas suas pesquisas, você acha que o mundo caminha para essa redistribuição da forma de trabalho, de olhar para o trabalho, ou você acha que, diante de tudo que nós conversamos agora, nós somos uma sociedade suicida? Nós somos uma sociedade suicida, mas, se vocês olharem, os países mais avançados em vários temas sociais, como os países nórdicos, eles já veem isso, eles já estão fazendo isso, trabalhar menos, trabalhar melhor, e você trabalhar para receber outro tipo de retribuições. O que acontece? Por que o dinheiro é pouco para a maior parte dos trabalhadores do mundo? Porque o dinheiro é pouco se o seu objetivo, com o tempo que você troca por dinheiro, que é o salário, se o seu objetivo é ter um celular novo cada ano, é trocar de roupa, mudar o armário cada ano, se é pagar as parcelas do carro, que você usa metade do seu dinheiro para pagar as parcelas de um carro novo que não precisa, claro que aí vai ter poucos recursos. Mas isso aí já está sendo falado. Tem vários pesquisadores, por exemplo, na Itália, Domenico De Masi, que ele fala de direito ao lazer, a ter outro tipo de bem. Não necessariamente é retribuição econômica, a gente pode ganhar outro tipo de coisas, compartilhar outro tipo de bens, outro tipo de bem-estar. Aí, se a gente conseguir desfrutar de outro tipo de bens, não precisa somente o dinheiro, não precisa somente a retribuição. Só que estamos bombardeados o dia todo pela publicidade e pelo crédito, os créditos bancários, que fazem pensar a pessoa que consegue comprar uma coisa que ele não consegue comprar, que comprar as coisas a crédito, e a publicidade. Esses são 2 grandes inimigos que vão botando gasolina naquela máquina da sociedade exponencial, que é o crescimento exponencial, cada vez maior. Porque essas coisas que a gente está falando aqui parecem óbvias, mas os países e os jornais, enfim, eles vêm com muita preocupação quando a sociedade não cresce. A gente está querendo crescer mais. Iago, a gente vê assim, você citou aí os países nórdicos, onde já um novo conceito orienta a vida dos cidadãos, né? E são países que, sim, a gente ouve sempre falar desse welfare, desse bem-estar social buscado em conjunto, mas, assim, eles não influenciam na conduta do resto do mundo. Quais sociedades que fariam uma grande diferença e imprimiriam um outro estilo para a humanidade? É a sociedade americana, por exemplo? Esses países nórdicos às vezes funcionam como modelo, mas é verdade, eles inclusive são pequenos em termos de população.
eu acho complicado. A sociedade americana é a sociedade que mais polui, que mais consome no mundo. Então, eles foram criados em cima da publicidade do consumo. E as ilhas de transformação que tem nos Estados Unidos também são precisamente ilhas, são pessoas que transformam a sua vida, que se isolam, não? Eles começam a consumir menos, tem muitos experimentos feitos lá, mas são experimentos de individuais. A pessoa então vai por meio do mato, onde se produz a sua própria comida, isso não transforma a sociedade como um todo. E a outra grande sociedade que está puxando o crescimento e que está a economia, é a sociedade chinesa, que primeiro é um grande mistério, a gente sabe pouco realmente do que acontece internamente, e eles poluem muito. Então, talvez os nossos países teriam uma maior possibilidade, por causa que a gente pode testar um pouco coisas novas, né? Não estamos na frente da produção e poderíamos tentar outras coisas. Mas precisamos de uma mudança de mentalidade que é difícil, primeiro de explicar, que eu tento fazer, depois de entender e aplicar, né? E tem que ser uma mudança de mentalidade, não é só reciclar, se pensar de outra forma. Você acha que o Brasil, ele, se você tivesse que, não sei se classificar, ou pelo menos avaliar o Brasil, como que você vê o Brasil em relação a essa questão de consciência ambiental? E você é defensor de uma sociedade minimalista, ou você acha também que o minimalismo é um exagero? Sim. Não, os minimalistas, eu quando conheci esse movimento, achei interessantíssimo, mas depois não gostei, porque os minimalistas simplesmente, primeiro, eu acho uma coisa meio o que eu conheço, acho uma coisa meio hedonista. Eu consigo consumir pouquíssimo e o resto consome demais, e eu resolvi a minha parte. Não é só consumir menos, temos que mudar a forma que fazemos as coisas que consumimos. Teria que mudar lá quem produz as coisas que a gente consome. Então não é só reciclar. Os objetos, os produtos industriais e manufaturados já teriam que ser produzidos de outra forma, já teriam que ser produzidos pensando em eliminar os rejeitos. O minimalista não vai a criticar a forma de produção, simplesmente consome menos. A gente tem que criticar a forma em que são feitas as coisas, que são produzidas as coisas que a gente compra. Sabe? Na verdade, seria uma mudança em todas as estruturas, desde o início da produção da matéria, da transformação de uma primária para terciária, a forma de consumo, é uma mudança de mentalidade geral. Sim. Nossa. Mas eu não estou só assim, já tem pessoas que estão pensando isso. Tem uns caras muito interessantes que eles inventaram um movimento que chama Cradle to Cradle, que é pensar que qualquer forma de produção tem que considerar as matérias-primas como sendo sempre matérias-primas. Não é só reciclar, é continuar produzindo, continuar reconhecendo que a matéria só se transforma e que dá para produzir sem gerar nenhum rejeito. Não é reciclar, é não gerar resíduos. Isso dá para fazer, não é fácil, mas tem muitas pessoas que já estão considerando que isso é possível. E não é mais caro e não é mais complicado, só tem que sentar lá e fazer. Eles estão fazendo muitas coisas. No Brasil? Mas precisamos... No Brasil, não. No Brasil tem algumas iniciativas esse cradle to cradle, eles dão um selo aos produtos que são cradle to cradle. Eu, pessoalmente, estou tentando ajudar algumas produções para obter esse selo, mas aqui é pouco. Aqui estamos tentando que não acabar com a Amazônia. Imagina se vamos... Então, é isso que eu ia te perguntar. Essa questão ambiental no Brasil, às vezes a impressão que eu tenho é que ela está muito reduzida à Amazônia, e que está grave o problema, mas que a gente não consegue expandir além disso. A nossa consciência ainda é muito tupiniquim em relação à discussão da sustentabilidade? Sim, mas temos os elementos para... Não precisamos ir lá. Eu acabo de falar dos caras do Cradle to Cradle, que um é alemão e outro é norte-americano. Não precisamos ir muito longe para ter essas fontes de informação para mudar a nossa mentalidade.
nossa mentalidade tupiniquim, talvez será bom começar a escutar, por exemplo, o que fala o Ayrton Krenak, o líder indígena. Ele já fala tudo isso que estou falando, ele fala muito melhor, de uma forma muito mais bonita, e não precisa necessariamente ser inovador, viu? Talvez é só entender, por exemplo, o que já alguns povos indígenas falam, o que já as pessoas falavam. Então, na verdade, o Tupiniquim que é que tem a resposta para tudo, né? Não, eu sei. Então, eu acho que não é só inovador, não é só uma coisa muito sofisticada. Às vezes é a simplicidade que pode nos salvar. Talvez. Mas, assim, assim, eu estou aqui pensando, né? Você está falando essa volta assim ao simples. Eu vejo os discursos. Eu não sei se foi o Ciro Gomes que eu ouvi essa semana ou a semana passada, que se falava acerca das exportações brasileiras, principalmente commodities, aí já numa área de ferro e tudo mais, falando, pois a gente manda as coisas tudo processado, a gente tem que agregar valor. A ideia aqui, e acho que dos governantes, de quem tem chance de governar o Brasil, ainda é muito no sentido de expandir uma indústria da transformação. Porque eu acho que é muito em função de emprego, em função de aumento de renda, né? Então, aí é que eu vejo a dificuldade de se chegar numa coisa que seja, de fato, mais simples, de se chegar na opção pelo simples, né? Sim, exatamente. Agora a gente está numa situação, o pior dos cenários possíveis, falando no Brasil, do ponto de vista político, mas inclusive, ainda tentando, em algumas outras áreas do governo, mas inclusive governos anteriores mais progressistas, ainda tinham uma mentalidade de desenvolvimento bem faraônica, não? As grandes obras, isso aí resolve muita coisa, isso aí gera emprego, enfim. Mas muitas vezes a gente tem que começar a pensar em soluções bem mais simples e que permitam pensar que o bom, o desejável, não é sempre o maior, o crescimento, a expansão, né? Ter cada vez mais. A gente pode ter um tipo de projeto país, como falamos de desenvolvimento, poderia ter um tipo de projeto país no qual o bem-estar está em outras coisas, que não é necessariamente o crescimento econômico em termos monetários. Só que o Brasil é um país enorme. Na época que estou falando, era a 7ª, 8ª economia do mundo, e precisava exportar, e precisava gerar emprego e crescer. Eu entendo essa lógica. Só que essa lógica, e ao nível global, está nos levando, simplesmente, se continuamos assim, que é o que todo mundo quer, os grandes políticos, crescer, simplesmente não tem saída. Não é uma opinião, vocês falaram no começo, simplesmente não tem como continuar assim, mas a gente continua assim. A gente viu agora nesse ano nós vimos situações que eu acredito que sejam transformadoras, se repetem. Eu falei dessas catástrofes naturais aí que a gente viu. Gente, Califórnia está em chamas, de novo. O ano passado também estava em chamas. A Austrália, nós vimos lá na Austrália, não sei como é que está agora, mas o ano passado, uma cidade queimou lá na Austrália, uma cidade. A gente viu chuvas na Alemanha que choveu... Mataram 120 pessoas. Chove em 3 dias o que era para chover em 1 ano. E a gente fala aqui do Brasil agora, o Brasil com falta d'água. Talvez falte água para beber e falta água para mover usina hidrelétrica, isso quase com certeza. Essas coisas têm a capacidade de transformar, Iago? Sim, a gente teria que voltar atrás e pensar, entender qual é a lógica, qual é que eu chamo a biológica, a lógica do mundo natural. Vou dar um exemplo muito simples, antes das enchentes e tal.
tem inclusive um documentário que eu acho que eu cito no livro, e a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, a cada certo tempo tem uma enchente e detona tudo, e, né, enfim. Vocês vão ver, não é que por que tem esse desastre natural, não, essa desgraça. Vocês vão ver, ali, naquela cidade, tinha não sei quantos rios, que o curso natural da água está ali. A gente, como ser humano ocidental, tenta a força ganhar da natureza. Então vamos construir aqui em cima. Tinha um córrego aqui, tinha um rio. Vamos construir aqui em cima porque aqui é bom. A gente quer construir aqui em cima. Não importa. Um córrego pequeno, tanto faz. Nós temos cimento, temos os materiais da nossa tecnologia, vamos contra a natureza. E qual é a resposta? Eles criam tanques maiores para tentar pegar a chuva, né? Agora estão construindo um tanque maior. Então, a resposta é botar mais cimento e a resposta seria, gente, vamos ver onde que passa esse rio, vamos respeitar o curso do rio. Por quê? Porque não adianta brigar contra a natureza, nós fazemos parte. A água, se vier para ali, os fenômenos naturais, os elementos naturais vão ser sempre mais fortes que a gente, ainda pensando que não. Chegamos na Lua, agora temos energia nuclear, enfim. A água, se vier mais forte, vai vir mais forte, vai acabar com o seu cimento. É mais fácil não brigar com a natureza e tentar pensar na lógica natural. Então, não vamos parar o córrego. E é uma coisa que acontece na Europa com as chuvas, enfim, entender o que está acontecendo. A resposta, então, qual vai ser? Construir na Alemanha casas mais altas para a próxima enchente? Eu não duvido que pode ser uma sacada muito genial. Não, temos que entender qual é o problema, não tentar brigar e dominar a natureza. Bom, olha, última pergunta para encerrar, para o pessoal ver a formação do Iago. Iago, fala para a gente qual que é a tua formação. Eu sou sociólogo, estudei na Itália, sociologia, mas a minha pós-graduação fiz aqui no Brasil. Fiz mestrado em sociologia lá em Porto Alegre, na URGS, e fiz doutorado em antropologia no Rio de Janeiro, no IFIX, na UFRJ, na Universidade Pública, e sempre com bolsa do governo. Você é um homem que andou por vários lugares, né? E agora estou em Brasília, né? Agora moro em Brasília, trabalho aqui, dei aula na UNB também aqui. E você é colombiano? E sou colombiano, mas moro aqui há muito tempo já. Ai, que legal. É praticamente brasileiro já. Bom, eu quero... praticamente, já está faltando pouco. Mas já fico feliz com a Rebeca, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. Parece que é colombiana já para mim, já tem umas coisas assim. Agora, futebol não, porque tem o Neymar que ninguém aguenta. Mas... Acho que nem os brasileiros estão aguentando o Neymar mais. Pois é. É verdade, cara. Nossa Senhora, tá difícil aguentar o Neymar. Onde que os leitores e os ouvintes e o pessoal que está nos assistindo consegue ter acesso ao teu livro? Então, eu espero que botando o título do livro no Google já apareça facilmente. Ele, por enquanto, ele está na internet, no estante virtual, vocês possam fazer essa publicidade, vocês já encontram e compram diretamente na editora, que é a Brasil Publishing. Mas a gente, hoje, inclusive, estamos fechando as livrarias onde vai ser distribuído, vai começar a distribuição em livrarias. Mas eu acho que botando a Sociedade Exponencial e o meu nome na editora, entrando em Brasil Publishing, eles enviam para casa. Perfeito. Ótimo. Iago, olha, muito obrigada por essa conversa, super interessante. Obrigada mesmo, viu? Um abraço para você, bom fim de semana. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada, Iago.